Bem-vindo aqui a uma aula só de questões, aquelas que são aplicadas diretamente para bancas específicas aqui. No caso, a gente vai estudar hoje questões de direito constitucional. Eu sou Kelly, estou com você aqui no Vitrine do Concurseiro, já para te fazer o convite a se inscrever no canal, a deixar o seu like nesse vídeo, com certeza. Se você também tiver dúvidas ao longo desse vídeo, nosso espaço aí de comentários ele é aberto para você poder fazer perguntas. Fique à vontade, estamos aqui para te ajudar. Bom, meu povo, também quero fazer um convite para vocês. Agora no final de agosto, nós faremos um intensivão aí, virada do concurseiro, onde você pode aprender a aperfeiçoar os seus estudos, como estudar para passar em um concurso público. Fica aí meu convite para você. Siga-nos também no Instagram. Lá no Instagram vai ter informações, né, dessa virada do concurseiro, onde você pode se inscrever, saber informações adicionais, tudo sobre esse evento que acontecerá no último sábado desse mês de agosto. Bom, meu povo, também quero deixar que esse evento vai acontecer dia 30 de agosto, mas ele ficará disponível para quem quiser adquirir esse planejamento aí, essa monitoria basicamente que eu vou realizar com vocês, tá bom? Online. Vai ficar disponível depois. Então, se você está vendo esse vídeo lá no futuro, que é muito provável que isso aconteça, você pode adquirir ele também, tá? Que é uma forma inicial aqui de quem está começando nos estudos, né? Para estar assistindo essa aula de introdução aqui a questões de direito constitucional, pode lhe ajudar muito a economizar tempo, principalmente que é nosso bem precioso aqui na nossa vida. Vamos lá para nossas questões de direito constitucionais. Eu elegi aqui 10 questões para que possamos estudar hoje, tá? 10 questões aí tranquilinhas para pensar aqui no assunto de introdução mesmo. E a gente vai pegar aqui logo de cara a primeira questão, que é do TJ, do Acre, de 2019, que pede o quê? O constitucionalismo antigo teve início com a Carta Magna de 1215, não havendo antes desse período indícios de experiências democráticas que contrastassem com os poderes teocráticos ou monárquicos dominantes. Bom, vamos pegar lá um pouco da nossa primeira aula de introdução, né? Voltar um pouco ao aspecto mais histórico. Bom, a Carta Magna, quando a gente olha para ela, a gente não consegue afirmar que ela tem um início aí, né? Um marco inicial do constitucionalismo antigo, né? Nesse caso. Não dá para cravar. O que a gente já sabe, historicamente, que tinha, né? Havia as experiências democráticas, por exemplo, lá nas cidades-estados, né? Das gregas, onde tinha uma espécie de participação aí dos governados num processo aí mais político, tá? Então, a gente pode afirmar isso. Não havendo antes desse período indícios, na verdade havia, né? Havia sim, como eu mencionei aqui o caso das cidades e estados. Vamos para a nossa questão 2, PC Goiás 2014, ó, uma questão mais antiguinha, mas é sempre boa, né? Questões assim. O constitucionalismo antigo, desenvolvido nas cidades e estados da Grécia entre o século V e 3 a.C., caracteriza-se por um regime político constitucional ditatorial, cujo poder político é concentrado no chefe político e o exercício do governo é afastado dos governados. Bom, não podemos logo de cara nos confundir com o quê? O que é constitucionalismo aqui no caso antigo com um regime ditatorial, né? Que é o que ele fala aqui logo no segundo momento. No constitucionalismo, a gente havia a ideia de limitação do poder aqui dos governantes, tá? Esse é o constitucionalismo antigo. Ditatorial não, né? Aquela questão de não é nem limitação, é não poder mesmo. Então essa questão tá erradinha, tá bom? Questão errada, meu concurseiro. Bora acordar, né? Esse horário aqui já dá para acordar, né? Estão aquecendo os motores, aprender a ler, né? Questões certo ou errado. TJ Acre 2019. No constitucionalismo moderno, as constituições de sintéticas passam a analíticas, consagrando nos seus textos os chamados direitos econômicos e sociais, e a democracia liberal econômica dá lugar à democracia social, mediante a intervenção do Estado na ordem econômica e social. Bom, vamos ver primeiro que a gente tem o constitucionalismo moderno, né? Que a gente tem o quê? Constituição aí com forte viés
liberal, tá? A gente tem o que? A busca, né, de liberdades individuais, a proteção aqui do indivíduo, a valorização da propriedade privada, para que depois, né, a gente tenha um surgimento de um Estado que vai ser social, de direito, né, com as garantias de direitos aqui, tanto econômicas como sociais, que vão surgir, tá, posteriormente aí. Então, essa questão aqui também está errada, tá? Cuidado aqui com as leituras dessas questões. E constitucionalismo é conteúdo, quem já me segue aqui sabe, conteúdo que cai em todas as provas. Direito administrativo, constitucional, é matéria obrigatória para todo mundo saber. Tem que saber, conhecimento, né? Então a gente pratica como o nosso conhecimento que é adquirido na teoria, né? Aqui na aula de hoje. Bom, vamos lá. Quarta questão, TJ Acre 2019. Quarta questão. Tá certo? Tá certo. Deixa eu pegar aqui. A transição da monarquia absolutista para o Estado liberal, em especial na Europa, no final do século XVIII, que traçou limitações formais ao poder político vigente à época, é um marco do constitucionalismo moderno. Bom, constitucionalismo moderno, vamos lembrar que ele surge numa transição. Lembra da monarquia, que ela era absolutista? Ela vai agora para um Estado liberal. Né? A gente pegar lá como grandes marcos, lembrar da nossa aula de história lá na 7ª série, né? Para quem é da 7ª série, né? O 8º período hoje em dia. A gente vê a Constituição lá da França, né? Napoleão lá, né? Aquela época bem legal, como um marco do constitucionalismo moderno, ou até mesmo a própria Constituição dos Estados Unidos, ela também é um marco, tá bom? Muito importante a gente ver isso. O Estado absolutista, tá certo, especial na Europa, século XVIII, tá certinho essa questão. Muito boa essa questão. Quero ver a chuva de likes aqui, hein, meu povo? Momento Jabá Time para você que ama a papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. De likes aqui no vídeo, hein? Quero ver, eu tô olhando, tô de olho, hein? Surgiu questão, manda aqui pra gente também nos comentários. Questão 5, AGU 2023. AGU, né? 2023. O marco histórico do neoconstitucionalismo no direito brasileiro data do reconhecimento dos preceitos democráticos e dos direitos básicos à liberdade, propriedade e à segurança pela Constituição Federal de 1946. Bom, vamos lá lembrar. Primeiro, o neoconstitucionalismo. Né? No Brasil, ele surge só a partir do momento que nós temos a Constituição de 88. Então, essa de 46, a gente já marca. Não, tá errado essa questão. Ela só começa a ser válida, o neoconstitucionalismo no Brasil, a partir da Constituição que nós temos até hoje em dia. Ela é neoconstitucionalista. Sim, essa de 88 que nós temos até hoje em dia. Então, ela vai você observar o quê? Buscar a solidariedade, né? Não, a constitucionalismo mais fraternal, que são mais positivados, diferentes desses que eles estão falando, né? A básico a liberdade, a propriedade e a segurança. Não é essa a questão aqui, então a gente só tem que observar um pouco mais o que ele está pedindo. Sexta questão. Prefeitura de Pinhais, 2022. De acordo com a corrente justnaturalista, o poder constituinte originário estaria limitado ao direito natural. Assim, na elaboração de uma nova Constituição, deve-se a respeito a certos imperativos do direito natural. O justnaturalismo ele vai defender, meu povo? Vocês acham que ele vai defender? Lembra na nossa aula a gente falou sobre o justnaturalismo? Ele vai defender o direito natural, que é aquele que antecede, sabe, o direito positivo. Então, ele deve uma obediência, né, àquele. A gente olha isso, tá bom? Então, ele vai defender aquele direito que antecede o direito positivo. Ok? Essa é a questão 6. Tranquilinha? Questão 7. CRP 2021. Olha lá, a parte mais dos sentidos, né? A gente estudou para Conrad.
Hesse. O documento escrito com o nome de Constituição, se não espelhar fielmente a soma dos fatores reais de poder que coexistem em uma sociedade, não será de serventia alguma, não passando de um pedaço de papel. Te pergunto, foi Hesse que falou isso? Bom, na verdade, quando a gente para ler, Hesse ele vai buscar a força normativa da Constituição, tá? Quem tem esse lado mais sociológico é o La Salle, tá? Então, cuidado. Cuidado, La Salle, eles que vão buscar essa questão mais de sentido sociológico. Chuva de likes, hein, meu povo, aqui, que nós já estamos acabando as últimas 3 questões de hoje. Vamos para a questão 8. A PESP, 2018. No tocante ao tema conceito de Constituição, existem pensadores e doutrinadores que formularam concepções de Constituição segundo seus diferentes sentidos. Consequentemente, é correto afirmar que Ferdinand de Lassalle, Carl Schmitt e Hans Kelsen estão ligados às concepções de Constituição, respectivamente, nos sentidos sociológicos, políticos e jurídicos. Bom, vamos lá. Lassalle é sentido conceito sociológico, lembra? Soma dos fatores reais do poder. Lassalle. Schmitt, ele já é sentido político, segundo ponto mesmo, na respectiva aqui, que é a decisão política aqui fundamental. E Kelsen? Kelsen, ele vai na Constituição lá no sentido jurídico mesmo, numa norma hipotética, lembra? Vai ter a validade de todo o ordenamento jurídico. Então tá certo, né? Na ordem Lassalle, Schmitt e Kelsen. Ambos, todos, né? Procurando aí sociológico, político e jurídico aí na ordem. Quem tá correto essa questãozinha aqui, muito tranquilinha? Nona questão, TJ. Paraná 2017. Em sentido sociológico, a Constituição deve ser entendida como uma norma que se refere à decisão política estruturante da organização do Estado. Bom, quando a gente para olhar o sentido do sociológico, a gente tem que observar que ele vai buscar o quê? A soma dos fatores reais. Até coloquei lá em cima, né, quando a gente vai estudar sociológica, é o Lassalle, né? Ele tá a soma lá dos fatores reais de poder na sociedade, tá? E não que eles aqui, decisão política, estruturante da organização do Estado, não. Esse era, inclusive, o Kelsen, né? Não. Cuidado aqui. Que eles misturam, tá? Eles misturam, pegam um sentido, mistura com o ideal de um outro. Então, a gente tem que saber os sentidos, entender quem foram os percursores e aí você já consegue, né? O nome do sentido, o percursor e qual que era a base dele. São os 3 pontos que a gente tem que saber. Sim, cai em prova. Vocês estão vendo mais de uma questão, né? E recente até. 10ª questão. PC, Distrito Federal de 2015. De acordo com o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, a Constituição não se confunde com as leis constitucionais. A Constituição, como decisão política fundamental, irá cuidar apenas de determinadas matérias estruturantes do Estado, como órgãos do Estado e dos direitos e das garantias fundamentais, entre outros. Gente, cuidado, tá? E quem fala isso é o Schmitt, tá? Schmitt, na verdade. Ele tem a distinção aí entre a Constituição e as leis constitucionais. Ele que vai falar sobre isso. Então, essa questão tá errada, não é o Lassalle, é o Schmitt. Fala Schmitt, né? Schmitt. Ele que vai falar o sentido mais político, vai distinguir Constituição e leis constitucionais. Olha só como questão também acaba nos ensinando na vida, né, meu povo? Uma questão pega uma parte mais teórica, que às vezes a gente não aprofunda muito, né, na teoria. A maioria das apostilas hoje em dia, os PDFs que a gente vai parar para estudar, não se aprofunda muito, né? São as questões que trazem um complemento, né, do aprofundamento mais teórico para a gente ver na prática como as bancas cobram, tá bom, meu povo? Bom, meu querido concurseiro,
Espero que você tenha aproveitado essa aula. Deixa chuva de like, se inscreva aqui para continuar aproveitando nossos conteúdos que estão chegando para você aqui no nosso canal do YouTube. Agradeço, seja bem-vindo. Até mais!